E aí, tá de férias? Conseguiu pegar uns dias para descansar? Tá mais tranquilo? Eu tô aqui no meio do mato. Se eu tropeçar, vou continuar o vídeo assim mesmo. Pois bem, a gente fala de negócios, fala de vendas, sim ou não? É claro que a gente vai falar de negócios e de vendas. Porque o empresário é aquele que almeja alcançar as metas. Meta não precisa ser só dinheiro, ok? Na verdade, é alcançar nossos resultados. Fazer a nossa empresa prosperar, fazer a nossa empresa se consolidar, ter mais clientes e também, por consequência, ganhar mais dinheiro. Ai, tropecei. O empresário não para de pensar em negócios, não para de pensar em vendas. E não é uma coisa ditatorial na nossa mente, ou violenta, ou agressiva, não. Neste momento, que a gente pode parar para refletir um pouquinho, eu aqui no meio do mato, estou bem privilegiado para pensar, para fazer reflexão, para ler livro, para planejar as minhas metas, para estudar o que eu vou postar aqui nas próximas semanas, nos próximos meses. É extraordinário. A gente às vezes fica muito como executor. Aconteceu muito isso comigo esse ano. Fiquei muito na execução das coisas que eu tinha que fazer e deixei de ser um diretor, né? Sempre falo em empresariamento. Simplificado, tem três posições na empresa: o executor, o gerente e o diretor. O executor executa, o gerente gerencia, o diretor direciona. E mesmo que seja você aí uma empresa de uma pessoa só, você tem que ter três pedaços de você. Não são características diferentes, não são pessoas diferentes, nós somos a mesma pessoa, mas uma hora você executa, uma hora você gerencia, uma hora você direciona. Direção, o que um diretor faz? Ele vai ver para que caminho que a gente vai seguir. E quando a gente executa, a gente não consegue se ver como diretor. Muito difícil você conseguir juntar as competências ao mesmo tempo. Até porque seria multitarefa, que é uma coisa que eu condeno sempre, né? A gente foca na execução, acho que dá para pôr isso na agenda, por exemplo. Foco na execução, acabei de executar, volto no meu papel de diretor, vejo abrangentemente, vejo holisticamente quais são os caminhos possíveis, qual o melhor caminho para mim, o que está se desenhando no próximo ano. 2021 talvez comece meio difícil, né? E aí eu vou dar o melhor de mim para direcionar as pessoas, gerenciar as pessoas ou gerenciar a mim mesmo. Então essa divisão de papéis é muito desafiadora no dia a dia. Em momentos como esse, eu virei o puro diretor de mim mesmo, diretor da minha empresa. Tomei algumas decisões nessa reta final aqui, ainda trabalhando. Mudei o estilo dos posts, estou mudando até o nome da minha empresa, de Rikini Treinamento e Consultoria, que é uma coisa padrão, né? Para Rikini Mentor de Vendas, que é assim que eu me sinto, eu acho que é assim que eu posso ajudar as pessoas. Eu acho que fica muito mais claro qual é a minha missão. E nos posts eu vou passando qual é a minha visão e quais são os meus valores. Então, missão, visão e valores são muito importantes. Só que missão, visão e valores não é uma coisa que você coloca na sua bio do Instagram ou no seu site. Missão, visão e valores é algo de dentro para fora. Então você pode pegar num momento como esse de reflexão, talvez uma energia mais yin, né? Mais introspectiva, onde a gente tem talvez tempo de pensar um pouquinho. Então é o yin e o yang, né? O yang é a execução, é o faz, é o vai para cima, mega importante, né? A pessoa que age, a pessoa que está trabalhando, mas a gente também
troca de papel e vai para a polaridade Yin, que é mais introspectiva, é mais reflexiva, é mais decisora. Então a gente vai decidindo e depois executa, né? O diretor e o executor. O operário, aquele que opera. Quem opera precisa de uma direção. Enfim, eu fiz algumas mudanças, estou pensando muito. Já criei minhas metas para 2021. Ontem peguei, rabisquei, fiz um rascunho teórico, planejamento. Vocês sabem o que é planejamento, né? Planejamento é aquela coisa que você desenha perfeitamente e aí rasga e joga fora. Porque se apegar ao planejamento é sofrimento. As coisas não vão acontecer como a gente quer que aconteça. Mas o planejamento é muito importante porque é uma carta de intenções. Então, desenhei meu planejamento para 2021 e vou ser muito sincero que não tinha feito isso em 2020. Ainda bem, porque foi um ano doido, maluco. Mas eu fiquei muito vivendo cada dia como ele chegava e executando. Isso não é bom, né? Então eu vi que foi um ano bagunçado demais pessoalmente para mim. Eu sei que foi para todo mundo, mas pessoalmente eu achei importante demais. Essa foi a minha meta, né, para 2020. Criar algum tipo de reputação digital. Eu desenvolvi ao longo dos anos uma reputação pessoal. Trabalhava muito meu marketing pessoal e acho que vou muito bem nisso. Mas não tinha esse marketing digital. Imagina, não tinha feito um vídeo como esse. Tinha feito alguns vídeos no passado com algum tema específico, mas abrir uma câmera e sair falando era meio impossível para mim. Então foi um ano muito importante. Mas foi um ano de muita execução para criar isso. Não é exatamente o que eu queria ter feito. Desculpe, não é exatamente aonde eu queria ter chegado. Queria ter criado essa reputação digital de maneira mais abrangente, mas errei pra caramba, errei muito nicho. Por isso que eu falo tanto de nicho atualmente. É muito importante você saber para quem você vai falar e direcionar a mensagem. Eu tenho muitas competências, eu sei falar sobre muitos assuntos, eu posso ajudar vários tipos de pessoas, empresários, indivíduos, só que quem faz tudo não faz nada, não cria essa reputação, não cria autoridade sobre um assunto. Muito difícil hoje em dia. Eu diria que é contraproducente você querer ser conhecido como bom em tudo. Não faz muito sentido, não tem espaço para isso. A gente está numa época onde a produção de conteúdo é muito grande, muito exigente e tem todo mundo falando sobre tudo. Então, se você quiser ser bom em tudo, você acaba não conseguindo atrair a atenção das pessoas. A não ser que você já seja famoso, já seja reconhecido e ótimo em tudo que faz. Mas quem está começando a trilhar esse caminho, é legal pegar um nicho e trabalhar ele. Isso não é para fazer sucesso, isso é para poder ajudar as pessoas. Quando eu determino um nicho, eu consigo chamar a atenção dessas pessoas para a minha promessa de que eu posso ajudá-las. E isso é o que importa, né? É aí que a gente começa a fazer alguma diferença, aí que começam a prestar atenção nas nossas palavras. Então o nicho é muito importante, ele é fundamental para a gente conseguir ajudar as pessoas, independentemente das suas qualidades. Depois que você desenvolve o seu nicho, você especifica, você filtra bem para quem você vai falar, e aí você vai trabalhar nesse universo de pessoas que vão se conectar com o que você tem a dizer e pode ajudar essas pessoas. E aí eventualmente elas vão pedir sua ajuda e você vai se sentir muito útil e a sua autoestima sobe e as pessoas vão procurar pela sua solução e elas vão comprar.
né? Vai fazer a tal troca tão importante que a gente chama de vendas, né? Que é um processo de descobrir o interessado e transformar ele em cliente. É o trabalho de conversão do lead em cliente. Mas o que é isso? É você se mostrar útil, se mostrar disponível, ter conteúdo, ter coisas para dizer para esse público. E aí as pessoas vão falar assim, eu acho que eu posso confiar nessa pessoa que está colocando conteúdo diariamente, que está se mostrando disponível, que realmente responde nos comentários, se manda DM, ele tem algo a dizer, parece bom. Não está só em um canal, está em vários canais. Tem clientes que já consumiram e que estão dando depoimento. Enfim, todo esse trabalho. Aí a pessoa, depois que confiou em você, comprou de você, já te indicou, ela pergunta: mas e esse outro assunto? Você também pode me ajudar a resolver? E se tiver na competência do mentor, do treinador, do vendedor, do empresário, ele vai falar sim. Se não tiver na competência dele e ele for um bom networker, ele vai falar assim, isso eu não sei fazer, mas eu conheço uma pessoa que eu vou te passar e pode confiar nele. Então olha aqui, trabalho belo de ser empreendedor, de ser empresário, né? Não tenho ideia do início do assunto que eu falei aqui. Acho que estava falando sobre falar ou não, sobre venda, sobre negócios, né? Mas eu acho que o empresário que faz as coisas com paixão, que tem uma missão, missão é o motivo pelo qual a gente levanta da cama todos os dias, né? E se tem essa missão, ele não vai querer descansar. Eu não quero mais falar de negócios nesse final de ano, né? Pode não querer executar, mas ele vai direcionar. Ele vai entrar no modo diretor e vai começar a pensar as coisas que eventualmente não teve tempo, não teve chance de pensar. Então eu acho impossível uma pessoa que ama o que faz não pensar em negócios o tempo todo. E, de novo, como eu disse, não é uma tortura que a pessoa tem que fazer o tempo todo, ela não pode descansar. Imagina, ela vai sonhar com soluções porque ela está mais descansada, é mais possível. Então ela vai sonhar com soluções, ela vai ter insight de coisas que na frente do computador, ou atendendo as pessoas, ou trabalhando, executando, não dá tempo de fazer. E essa é a beleza de empresariar, essa é a beleza de estar na selva de pedra, trabalhando e atendendo clientes, e esse jogo é muito bacana. E enfim, o que eu queria dizer, entrando nesse assunto de que esse jogo é muito bonito, né? Esse jogo é belo, de empresariamento, eu tenho algo de muito útil para ajudar as pessoas, eu presto um serviço de qualidade, eu tenho um conhecimento que vale a pena passar para as pessoas, elas vão querer, elas precisam, eu sei disso, eu posso ajudar. Sem vendas, isso simplesmente não acontece. Ou seja, você tem um bom trabalho, mas você não faz o que você tem que fazer na parte das vendas, é o cantinho do empresariamento, né? Tem a administração, tem as finanças, tem a criação, elaboração, desenvolvimento, depois tem o marketing e depois tem as vendas. E talvez porque seja um caminho linear, né? A gente tem a preguiça de vender, ou a gente não tem fôlego para chegar até as vendas. E esse ponto que eu queria dizer, se você tem alguma coisa para ajudar o mundo, ajudar as pessoas ao seu redor, tem algo de bom em você que você quer mostrar, que você deseja que as pessoas conheçam, você tem que vender. Então, não fuja das técnicas de venda, porque
Venda é uma ciência onde não tem mais nada para se inventar. Eventualmente tem bastante coisa para se inventar no marketing, né? Tem modismo, tem tendência, tem descobertas, mas em vendas, venda é conexão, confiança, uma boa entrega, que no mínimo é igual à sua promessa, e manter a consistência da confiança que você construiu. Esse trabalho ele pode ser prazeroso ou ele pode ser angustiante se você não vai atrás das técnicas de vendas. Então entende onde eu quero chegar? Técnica de venda é o que tem que ser feito, se possível por você. Você pode dizer assim, mas eu não tenho tempo. Definitivamente não, eu preciso criar, preciso desenvolver, eu preciso administrar, eu preciso tocar as finanças, alguém tem que vender para mim. Mas você tem que saber o que você está vendendo. Você tem que saber as técnicas de venda, mesmo que você não as execute. E aí você pode ter um sócio comercial, que a princípio é maravilhoso, mas tem que estar integrado, alinhado a ele. Aí a gente vai falar de sociedade como uma das coisas mais belas do empresariamento, né? Falei da determinação, da consciência, da visão, da missão, dos valores do empresário. E aí imagina se ele consegue alguém que pense igual a ele. E se essa pessoa tiver foco no comercial, extraordinário. Mas se essa pessoa tiver foco no dinheiro, aí você está correndo um risco. Porque você largou o comercial na mão de outra pessoa que começou a determinar como você tem que fazer as coisas para elas funcionarem. Ele não tem a sua consciência, você não tem a consciência dele. Então, mesmo que você tenha um sócio comercial, é importante que você tenha as técnicas de vendas com você. E se você tem uma equipe de vendedores, uma equipe comercial, também é muito importante que você não permita que aquele seu vendedor mais top, que vende melhor, que ele tenha total autonomia para fazer as coisas, porque ele vai fazer a mesma coisa que o seu sócio comercial faria, sem entender, só que nem sócio ele não é. Então ele começa a determinar as regras do jogo para você e você fica vendido. Olha só como estou falando de vendas, até nessa hora. Você entende isso? Tomara que você tenha um super vendedor na sua equipe comercial, mas você tem que saber direcionar ele. Ele vai executar e você direciona, não ao contrário. Senão ele começa a vender, ele vai falar assim, ó, eu estou vendendo, mas é por causa disso. Tem que abrir mão de tal coisa, tem que fazer mais barato, tem que fazer mais simples. O vendedor ele tem a obrigação de vender, ele não tem a obrigação de entender o seu propósito. Então sempre. Eu estou falando isso, gente, porque eu passei por todos esses estágios de ter aversão a vendas e depois de ficar desesperado por procurar vendedores e depois ficando aflito por achar que era a única coisa, era se eu passo a venda, é ele que determina a venda e eu só tenho que executar dessa forma, até entender que você precisa abraçar as técnicas de vendas. E se você fizer isso com a consciência de que você vai conseguir entregar com mais qualidade, mais alinhado ao que você deseja entregar, mais alinhado à sua promessa para os seus clientes, aí você começa a entender que essas técnicas de vendas são maravilhosas. Porque a única coisa que elas fazem é te conectar com o cliente. Não existe técnica de venda manipulativa. Existe técnica de venda. Você decide se você usa ela manipulando o seu cliente ou você decide se você usa ela inspirando o seu cliente. Então o que eu faço nos meus treinamentos é dar esse encaminhamento mais óbvio, mais claro, sem nenhum tipo de
vou dizer aqui com outras palavras, eu mostro claramente o caminho da integridade nas vendas, sem deixar nenhuma brecha para outra interpretação. Porque é isso que acontece muito em vendas, né? Todo mundo fala de honestidade, todo mundo fala de integridade, porém, não necessariamente você está realmente seguindo esse caminho. Você dá dicas, né? Ó, tem esse caminho, com essa técnica de venda, esse gatilho mental, por exemplo, você faz assim, assim. Mas seja honesto, hein? Todo mundo fala isso, todo artigo. Ah, mas é muito importante ser honesto. Muito importante por quê? Ninguém fala isso. Ah, porque aí o cliente vai confiar em você, se ele desconfiar, se ele descobrir que você está mentindo. Mas olha só, se ele descobrir que você está mentindo. Então você pode usar a técnica, e se eu fizer de um jeito que ele não vai descobrir que eu estou mentindo? Né? E sempre o ser humano quer dar um jeitinho para conseguir as coisas mais imediatas. Se é um vendedor, ele pode querer fazer essas coisas mais imediatas. Estou me metendo aqui no meio do mato, deixa eu prestar atenção aqui. Ele pode querer fazer as coisas mais imediatas para ter um resultado mais imediato. E se você não controla um vendedor, é isso que ele vai fazer. E ele pensa que ele está servindo a sociedade dessa forma. Ele está trazendo riqueza para ele e para a empresa. Ele não está errado. Ele só não foi corretamente direcionado. E o empresário também pode fazer esse caminho por ingenuidade. Ele não sabe o que fazer, e aí ele vê uma técnica, e ele vê gente prosperando dessa forma, ganhando dinheiro, e ele faz o mesmo caminho. Então, quando eu falo de vendas, eu falo do caminho da integridade, da confiabilidade, e eu falo o porquê. Porque você não vai conseguir vender para a mesma pessoa se ela se sente enganada. E essa pessoa que se sente enganada, ela vai espalhar para todo mundo. Em tempos de rede social, em tempos de que não existe mais confidencialidade, né? Que não existe mais privacidade, a pessoa vai fazer um estrago na sua empresa. Vai fazer um estrago na sua reputação se você não for confiável. E aí o que acontece é que a gente fala assim, ah, mas as grandes empresas fazem isso e não estão nem aí. As grandes empresas, elas têm uma outra maneira de lidar com as coisas. Elas realmente podem não estar muito preocupadas com isso, mas elas fazem uma conta. Que o estrago vai ser menor do que o benefício que elas têm, e que depois elas podem fazer uma outra campanha aí que as pessoas esquecem, e esquecem mesmo. Tá? Esquecem porque são grandes, esquecem porque eventualmente elas não podem deixar de consumir em um supermercado que está mais perto de casa. Ela vai ficar revoltada, o supermercado pisou na bola, passou um mês, ela está comprando lá de novo. Né? Então a conveniência do consumidor vai fazer isso. Mas se você é um empresário pequeno, você não pode correr esse risco. Na verdade, esse pensamento nem deveria existir. O que você deve pensar é o contrário. É óbvio que eu vou me conectar cada vez mais com os meus clientes baseado em confiança, porque confiando mais em mim, eles vão me indicar mais pessoas, e é a maneira mais veloz de eu ser reconhecido e vender mais e fazer mais sucesso e criar minha reputação, seja digital, seja pessoal, presencial, qualquer algo que você queira. Então fica óbvio, né, que ter as técnicas de venda e usar elas a favor do seu cliente é a melhor coisa para você. Portanto, não dá para não pensar em vendas, porque às vezes só no finalzinho do ano, às vezes só no meio do mato, ou na praia, ou onde você estiver, ou mesmo que esteja em casa, mas talvez com um tempinho a mais, você consegue refletir sobre o óbvio. Né? De resto, a gente está na execução e na sobrevivência. Isso é muito prejudicial. Né? Então, se neste momento você está pegando para desenvolver, para melhorar o seu serviço, para trabalhar melhor,
as etapas da sua empresa, trabalhar melhor o seu marketing, pega um pedacinho grande para pensar nas vendas, para pensar em como você pode se tornar um melhor vendedor, para entender como a sua empresa pode ter uma cultura de vendas que vai de administração até vendas, até a moça do cafezinho. Eu sempre, nos meus treinamentos, sempre falo, coloca a moça do cafezinho para fazer treinamento de vendas. Mas ela não vende, eu falo, ela vende sim. Ela vende a cultura da empresa, ao servir. Mas tem que aprender técnica de venda? Sim, porque você junta pessoas que estão com o mesmo propósito. Não adianta pegar uma parte da sua empresa e deixar de lado e depois falar, você tem que atender bem, você tem que respeitar o cliente, porque a pessoa entende intelectualmente, mas não vivencia. Então, se ela está de mau humor, ela fala assim, eu sei que eu tenho que tratar bem o cliente, mas hoje eu estava de saco cheio. Um sócio não faz isso. Um sócio que quer que a empresa prospere não faz isso. Um administrador não deveria fazer isso. Então, acho que eu passei o recado, né? Eu não vejo como não pensar em negócios o tempo todo. Eu não vejo isso como algo que tire o nosso descanso. Na verdade, eu acho que é uma grande higiene mental, fazer uma reflexão, começar a trabalhar amorosamente nas metas do próximo ano, com carinho mesmo, né? Se você não tem tempo e tem que executar e acabou, você vai colocar uma meta que pode ser muito complacente com as suas limitações, ou você pode colocar uma meta muito agressiva, impossível de ser atingida, e é violência contra você e contra marketing, contra vendas, contra o financeiro o tempo todo. Então olha que oportunidade maravilhosa de ser carinhoso com você, amoroso com você, com a sua empresa, em poder definir metas, em poder definir caminhos, em poder direcionar a empresa de acordo com uma visão abrangente nessa época de final de ano, né? Era isso. Espero que vocês assistam até o fim. E espero que faça algum sentido. Eu queria muito ter feito esse vídeo há 2 dias atrás, mas eu tive um problema técnico que começou a ventar muito e aí o som fica impossível. Aí eu falei, deixa eu sair de manhã então. Não sei que horas que eu vou publicar esse vídeo, mas eu pensei, deixa eu falar isso para mim mesmo, né? Sempre de dentro para fora. Sempre tudo o que a gente fala, que um mentor fala, que um treinador fala, ele fala porque é verdade para ele, porque ele entende que faz sentido para ele e que ele acha que isso pode ajudar outras pessoas, tá? Então, essa é a mágica de ser mentor, de ser treinador, né? Enquanto a gente está ajudando as outras pessoas, a gente está curando as mesmas coisas em nós. E então, um mentor, treinador, ele não é aquela pessoa que já passou por tudo e nunca mais erra, e aí ela sabe com consciência e com verdade absoluta o caminho a ser trilhado e não tem erro. Quanto mais experiência, mais a pessoa vai ter isso. Mas se ela entra nesse estágio, ela parou de empresariar, ela parou de viver uma vida e ela está passando para outra coisa de assim, eu estou no topo, estou só servindo. Eu não acredito nisso. Eu acho que a gente está sempre num caminhar, e eu pessoalmente eu tenho uma grande disposição de estudar e de vivenciar e de alguma forma passar isso. Gosto muito de fazer treinamentos no PowerPoint, eu gosto muito de fazer os posts, eu gosto muito de gravar vídeos,
Talvez não goste tanto assim de gravar vídeos como eu gosto das outras coisas. Mas na verdade não é que eu gosto de gravar vídeos, ou gosto de fazer posts, ou gosto de trabalhar no PowerPoint, não é isso. Eu gosto de atender as outras pessoas com o que eu acredito que elas precisem saber. E o que eu estou falando aqui é: abrace as técnicas de vendas. Não estou falando de nenhuma técnica de venda aqui. Hoje é um recado mais abrangente, mais reflexivo, né? Então, eu acho que todo mundo é mentor, todo mundo é mentorado, a gente troca de papéis o tempo todo. Acabei de ler um livro ontem, comecei um livro ontem à noite mesmo. Assim que eu acabei um, comecei o outro. É uma coisa que me motiva. Sou um tremendo nerd que gosta de leitura? Não sei. Eu sei que eu quero aprender cada vez mais para transmitir para as pessoas. A gente lê um livro complexo, mastiga e consegue ajudar as outras pessoas. E isso você não precisa ter uma profissão de mentor. Isso você pode ser um empresário, né? Que trabalha com vendas e que quando alguém precisa de você, ela tem dúvidas, ela procura um especialista e ela fala: especialista, você pode me ajudar com isso? E aí, olha que legal, por você saber o que você pode oferecer para as pessoas, ter conhecimento. É isso que é o especialista, é isso que é servir o seu nicho com informações. Falei demais. Tomara que deu mais de meia hora aqui, tomara que dê para subir esse vídeo tranquilo, porque eu tô no meio do mato e definitivamente aqui não tem Wi-Fi. E é isso. Então, não sei se eu vou gravar mais vídeos esse ano ainda. Caso eu não grave, fica aqui os meus melhores votos de um 2021 muito próspero e um final de ano com duas coisas. Com muita reflexão, que é o assunto que eu falei desse vídeo o tempo todo, e com muita intenção de prosperidade, com muita intenção de que as melhores coisas aconteçam. Porque controle a gente não tem de nada, mas intenção, a gente pode intencionar coisas ótimas, coisas excelentes o tempo todo. E aí, junto com a intenção, vem a gratidão. A gente agradece pelos aprendizados, a gente comemora as pequenas vitórias, celebra os aprendizados e vai tocando a vida da melhor forma possível. Mas se a gente faz uma reflexão, um planejamento e cria uma intenção poderosa, a gente está muito mais preparado para as dificuldades que virão. E dificuldade vem independentemente do que o externo mostra para a gente. As dificuldades vêm quando a gente decide transcendê-las. E quando a gente decide transcender uma dificuldade, a gente tem que trazer de fora para dentro, de dentro para fora, o nosso melhor, tá? E aí a gente vai conseguir sempre dar a volta por cima, não importa o que aconteça, desde que a gente esteja imbuído, né, de um grande propósito. Propósito aqui de vendas e de negócios é servir as pessoas. Eu acho que não tem nada mais bonito, mais digno. Tá bom? Até o próximo vídeo.